Olá, seja muito bem-vindo ao Marketing da Vida Real. Esse canal, esse programa que nasceu para a gente falar de marketing, para a gente falar de comunicação, de maneira descomplicada, sem firula, do jeitinho que a vida é, do jeitinho que o empreendedorismo é. Então, você que está chegando agora, eu sou a Camila Dalmédico. Eu costumo dividir essa mesa com o Jean Pérez, que é um Relações Públicas, um cara fantástico, que é o meu parceiro aqui nessa mesa. Mas hoje a gente não tem ninguém mais, ninguém menos substituindo o Jean mais uma vez do que a nossa parceira de coração, que já faz parte desse projeto, Bruna Rosalém, essa moça bonita, de sempre batonzão vermelho, energia lá em cima. Faltando alguns metros de Jean aqui, né? Pra bater ele na cadeira. Agradeço o convite, a confiança, é um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Eu já me sinto aqui super em casa. Parte total do projeto. Total, sou super apoiadora, simpatizante. É uma honra estar aqui pra Obrigada, bater papo viu? com você Obrigada novamente. pela disponibilidade mais uma vez. E olha, é assim, gente, é real aqui, né? É real. Bruna, bora? Bora! Falei, nossa, eu tô muito fácil. Deixa eu valorizar mais meu passe, peraí. Não, é real porque você gosta. É fácil porque você gosta. Demais. Pra mim é um prazer aqui. Que bom. É um hobby estar aqui com vocês. Que bom, porque a gente também gosta muito, né? E você falou de apoiar, né? Então, antes de apresentar a nossa convidada do dia, só para falar que quem está apoiando o Marketing da Vida Real, está fazendo uma ativação e tornando esse programa, agora eu posso ter licença poética, para falar que o Marketing da Vida Real é o podcast mais gostoso, literalmente. O podcast mais gostoso, literalmente, por quê? Porque a Padoca da Alma está apoiando a gente. E aí a gente vai ter agora, em todo o podcast, um minutinho aí que a gente vai chamar de Café com Alma, para bater um papo que sai um pouquinho do marketing da comunicação e apresentar para vocês, né, produtos da Padoca. Com certeza muita gente já conhece, mas só para deixar vocês na vontade mesmo. Sendo assim, você pode me chamar até mais vezes. Agora, mesmo que você não queira que eu participe como a apresentadora, a convidada aqui. Só pra comer. E aí, Paulinho, não sei se você filmou já, mas pode dar uma filmadinha aí, ó, deixar o povo com vontade. Que eu já vou apresentar a nossa convidada do dia, porque hoje a gente vai falar de posicionamento e de reposicionamento de marca, ou o chamado branding ou rebranding, né, que os publicitários costumam chamar aí, mas como a gente está falando de marketing da vida real e a gente quer aproximar cada vez mais vocês do tema, vamos falar o português claro, né, posicionamento de marca, reposicionamento de marca. E para trazer esse assunto à mesa, à tona, a gente convidou a Carol Crespo, que é dona de um salão de beleza lá em Santa Bárbara, né? Um salão de beleza maravilhoso aqui da região. Eu sou suspeita, porque eu sou cliente da Carol já faz 10 anos. Então, antes de contar um pouquinho da história, Carol, obrigada por ter aceitado também o nosso convite. A Carol já foi citada aqui na primeira vez que eu vim aqui. É verdade. Já fizemos o marketing dela mesmo sem ela estar, não é mesmo? É mesmo. Esse cabelo já me pertence há alguns anos, né, cara? Esse loiro, essa escova. Esses cuidados. É mesmo. Então, obrigada, agradeço, viu? eu também agradeço. Estou muito feliz de estar aqui, principalmente nesse processo que eu estou passando, né, de reposicionamento de marca. Eu acho que vai ser muito importante contar para vocês sobre o que eu tô passando. Legal. Legal porque, né, eu como o Jean costuma falar, Camila, você tem que trazer o gancho acadêmico da coisa, né? Então, assim, quando a gente fala de posicionamento, de reposicionamento de marca, eu acredito que a gente tem 3 vieses, né, quando a gente fala de posicionamento e reposicionamento de marca. O viés do publicitário, que é o meu, que é o viés do RP, né, do Relações Públicas, que aí, infelizmente, o Jean não está aqui, ele poderia explicar melhor que eu, mas vou tentar fazer a vez de um RP aqui. E o viés de um jornalista, né, quando a gente fala de posicionamento e reposicionamento de marca. Então, o publicitário, ele tem a licença poética, vamos dizer assim, não é algo que eu particularmente gosto, mas a gente costuma ver na publicidade, né? Então, o posicionamento é: o melhor bar da cidade, o melhor salão de cabeleireiro, eu sou o melhor não sei o quê, porque você é melhor na opinião de quem? Na sua. Nossa. Então, eu não gosto muito desse o melhor, né? Porque posicionamento fala muito
não é o posicionamento assim, como eu quero me posicionar no mercado. O posicionamento fala muito de como o mercado te vê. Isso. Então, não adianta, por exemplo, eu querer ser... Eu sou um dono de restaurante e eu quero me posicionar como o restaurante mais chique da cidade. Restaurante mais fodão da cidade. E aí, eu não me comporto como tal. O meu talher não é o mais chique, a minha... Enfim... A minha atmosfera ali de consumo não é mais, os meus móveis não são. Então, eu não sou reconhecido, eu não sou percebido pelo meu consumidor, pelo meu público, como o mais chique. Pode ser como bom, pode ser como custo-benefício, porque é um lugar agradável, tem um custo joia, é gostoso de estar lá. Mas, assim, não adianta o dono do negócio falar, eu quero ser assim, se você não se portar como, se você não investir para ser daquele jeito. E não fizer parte de você também, né? Exatamente. Então, assim, é muito de como o público te vê. Não adianta só você fazer o marketing, porque o marketing pode ter um ruído de comunicação na hora que o público não aceita ou não percebe você daquele jeito. E aí pode ser o motivo até de chacota, né? Pode ser até um marketing... Quem falou que ela é isso? Tipo assim, meu Deus, estão ficando tudo louco aquele lugar, né? Então, assim, o publicitário tem um jeito de falar de posicionamento de marca. Obviamente, não só esse, mas a gente vê alguns lugares já se posicionando dessa maneira, né? Pelo viés de relações públicas, o que eu acredito? Ele tem que se portar como? Então, o publicitário vai fazer o marketing. Carol... Vamos pegar outro exemplo, senão a gente vai misturar aqui. Mas, sei lá, vamos falar de um açougue. O melhor corte de carne nobre da cidade. Esse é o meu papel como publicitário, fazer esse marketing. Relações públicas, qual que é o viés desse posicionamento? Fazer com que aquela casa de carnes, aquele açougue, realmente se porte como? Então, ele vai ter que reavaliar os fornecedores dele, ele vai ter que reavaliar a maneira como ele... O speech dele, né? O discurso, como ele vai vender isso. E aí, relações públicas vai ajudá-lo até para ver aí o tipo de mídia, se tem alguma mídia especializada que ele pode dar uma entrevista, que ele pode ser aí o portador de informação, né? Por exemplo. E vai ter o jornalista que vai vir com dados. Então, essa casa de carne é a melhor em cortes nobres. É a melhor segundo qual pesquisa? Né? Então, esses são os 3 vieses de um posicionamento de marca. E aí, quando a gente fala de reposicionamento de marca, a gente está falando de, eu tenho a casa de carne, que até então era uma casa de carne comum de um bairro, e agora eu quero ser a casa de carne com melhor corte. Enfim, quero aumentar o meu preço, quero ter o valor percebido diferente pelo cliente. De hoje. Então, eu vou chamar essa equipe de profissionais, né? Geralmente começa ali pela publicidade, mas o que eu quero dizer é, não adianta você falar que você é o melhor se você não se portar como, né? Exatamente. Porque aí não casa e as pessoas não vão te ver como. Que é aquilo que eu falei no começo. Exato. Né? Então, assim, quando a gente está falando de reposicionamento, então... É essa coisa de eu era de um jeito, eu quero ser diferente, ou gostaria de ser visto diferente, fiz uma pesquisa e o mercado não está me entendendo assim, então eu vou chamar essa equipe de pessoas para fazer esse reposicionamento de marca. Às vezes vai mudar meu logo, às vezes vai mudar o nome, às vezes vai mudar o meu slogan, às vezes vai mudar minha fachada, vai mudar tudo. E a Carol está passando por um processo de rebranding, né? De reposicionamento de marca. E muita mudança. Muita mudança. Desde o nome até a fachada, a forma, né, do posicionamento nas redes sociais. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, até assim, do seu background, de onde você veio, o que você é formada, até chegar, tentar, né, enfim, contar um pouquinho... Pra gente... A Bruna também é totalmente novidade pra Bruna, a história da Carol. Ela já escutou falar muito da Carol.
Mas aí, Bru, fica à vontade também para tranquila. fazer seus Daqui a pouco eu dou meus questionamentos pitacos, aí. Vai lá, Carol. Eu adoro pessoas que não têm medo da mudança. Exato. Gente, Então, acho que eu vivo super pra curiosa. mudar. Eu adoro uma mudancinha. Eu vou A falar gente verdade. muda muito ao longo da... A nossa Adoro uma mente muda o tempo Eu todo, tenho né? medo, mas ao mesmo tempo eu entendi que, assim, o clichêzão vai com medo mesmo. Sim. Mas, assim, eu entendi que medo todo mundo tem. Mas a gente não pode deixar o medo. O medo é um sentimento péssimo, né? Porque se a gente paralisa ali, nada acontece. Então, eu Na verdade, entendi o medo, que... ele é bom porque ele evita que você tome algumas decisões erradas. Mas quando ele te paralisa, ele deixa de ser bom. Ferrou. Né? É. Tem um limite, né? Ele existe para que você tenha Seja ali... cautelosa, né? Exato, mas assim, a partir do momento que ele te pausou, ele já não tá te servindo. E eu já sou uma pessoa que eu não tenho medo de mudança. Jean, olha o que eu vou falar agora. Eu, como uma taurina... Não tem medo de mudança? Não tenho medo de mudança, gente. Quando eu começo a ler, fala, não, medo de mudança. Eu falo, nossa, não Não sou eu. Ah, eu ascendente, Porque certeza. eu não tenho. Eu era mais medrosona. Hoje em dia, acho que eu melhorei bastante. Na verdade, Graças eu a Deus. não gosto muito de rotina, assim. Quando eu vejo que a minha vida tá muito sem mudança, isso começa a me incomodar. Mas vamos lá, conhecer a história. vamos lá. gente. A minha história começa bem pequenininha. Aos 13 anos, eu pedi pro meu pai me colocar num curso de cabelo, né? Porque quando criança, eu brincava de cabeleireira, né? Minha primeira cliente foi minha avó. E ela deixava eu mexer nela. E eu falava que meu nome era Ana Paula. Olha só. E eu era dona de salão de beleza. E ela, então tá bom. Então vem, Ana Paula, faça o cabelo da avó. E ali, aos 13 anos, eu pedi pro meu pai se ele podia me colocar num curso de cabelo. E comecei. Entrei, auxiliei num salão de beleza. E aí, mudança de novo. Falei, ai, mas eu vou ser só cabeleireira? Aí meu pai, filha, você não vai fazer uma faculdade? Falei, ai, verdade, né? Fui fazer. Fui embora para São Paulo, fiz rádio e TV, me formei, entrei trabalhar numa rede grande. Qual rede? Ah, pode falar? Lógico. Ah, tá bom. Trabalhei 3 anos na Record. E aí não estava feliz. Falei, gente, mas eu não nasci para fazer isso. Sabe? O que me deixava feliz ali, morando em São Paulo, era quando eu fazia o cabelo das minhas amigas. Que daí a gente não perde a mão, né? Então, a gente ia sair, A balada. maturidade, a falta da maturidade, né? Porque durante a gente vai amadurecendo e as coisas vão deixando de fazer sentido e outras coisas fazendo mais sentido. E que bom que a gente se permite essa mudança, né? Exato. Aí o meu momento gostoso ali era quando eu arrumava minhas amigas pra gente sair. Aí eu falei, não E aí você é falava, isso. peraí, gente, é isso aqui, não adianta fugir. Não é isso, entendeu? Deixa eu voltar. Aí eu voltei e com o dinheiro eu pedi para ser mandada embora, enfim. E com esse dinheiro desses anos, né, que eu trabalhei lá, eu abri meu primeiro salão. Que era uma portinha bem pequenininha. Camila tá Eu comigo lembro. desde lá, Desde né, cara? lá, desde lá. E era uma portinha. E aí a gente foi crescendo, outros E profissionais, aí, quem né, inventou foram o agregando. nome, quem fez seu logo? Eu. Google, deixa eu ver se tem algum aqui na cidade e tal. Ah, não tem. Deixa eu inventar esse nome. Peguei uma flor que representava pra mim, que era a Flor de Lis, e ela continua ainda na nova logomarca. Ela continua, mais a minha cara, mas o significado dela continua, que é Deus sobre todas as coisas. E também é o que eu acredito, né? E aí, nessa época, eu falei, esse vai ser o nome. Mas aí... era Espaço Lis. Isso. Mas aí, nesse boca a boca, que você falou do viés jornalista, né? Quando a gente perguntava onde você faz o cabelo, onde você faz... Ah, faço na Carol Crespo. Então, assim, o nome não pegou, entendeu? O nome não pegou. Então, por que não chamar Carol Crespo? E aí, a gente fez todo esse processo. Mas aí entra, né? Por que fazer um reposicionamento de marca? O que aconteceu com você? Porque assim, eu trouxe a parte acadêmica do que significa, Sim. mas os motivos para levar alguém a querer fazer um reposicionamento de marca são inúmeros e podem ser muito pessoais e não ter nada a ver com isso, com toda essa história acadêmica. O que te levou? Aí uma pequena mudança de vida, mas assim, bem pequenininha. A maternidade, né? Depois que eu tive minha filha,
Eu fiquei ali no pós-parto, entendendo que era aquilo. E quando eu voltei para o salão, eu falei, opa, eu não sou mais isso. Eu não sou mais a Carol. A Carol grávida. A Carol do é a Espaço Carol... Liz. Uhum. Entendeu? Eu quero mais. E nesse tempo que eu fiquei com ela em casa, foi só 1 mês e meio, né? Porque o empreendedor... Eu achando que, gente, ela tava em casa exercendo a maternidade durante 2 anos. Tá bom. Tá bom. Desse tempo de 1 mês e meio que eu fiquei em Todo casa. esse tempo. Exato. Deu tempo de eu fazer um curso de aromaterapia e tal. E quando eu voltei para os atendimentos, eu falei, vou trazer essa essência do natural, dos óleos essenciais, do cuidado, que já sempre fez parte do meu atendimento. Mas eu falei, eu quero trazer com mais força. Uhum. E aí, virada de chave. E é muito engraçada essa virada de chave, né? Porque eu me lembro, a Carol, bom, eu sou suspeita, pra mim ela faz o loiro mais bonito da região, tanto que eu faço lá, não sou tonta. Não é porque ela tá do meu lado, mas eu vou falar. Que eu te acompanhava. Em outro momento a gente conta aí como que eu conheci a Camila. Mas eu acompanhava a Camila e eu olhava o cabelo dela e falava, gente, que mulher bonita, com esse cabelo loiro desse jeito. Me chamava muito a atenção. Que eu brinco com a Carol, que eu falo assim, Carol, eu quero loiro lá do cérebro. Mechas cranianas. Mechas cranianas. Eu não eu quero com ela. ver essa raiz, né? Que a gente brinca, né? Mas assim... Sim. E o engraçado, que eu acho, né? Que você trouxe essa coisa do natural. Mas eu lembro que quando a gente, né? Eu comecei a ir na Carol por causa do loiro. E eu lembro que você queria ser reconhecida. O seu sonho de posicionamento, né? Você queria ser reconhecida na região como a pessoa que faz o melhor loiro da região. Sim. Né? Isso E mesmo. é uma coisa totalmente artificial. É a utilização de química. Sim. Né? E, de Exato. repente, você traz, depois da maternidade, depois desse encontro com a Carol aí, com uma outra Carol, você traz um posicionamento totalmente diferente daquele primeiro que você queria. Isso. Né? E isso teve impacto, tá? Porque, por exemplo, hoje eu vendo muito mais um cabelo iluminado. Uhum, do que o loiro. Exato. Teve impacto. Então, teve mudança nesse viés de mechas também. Por quê? Porque um iluminado, ele agride menos que um loiro. Claro que se a gente tratar, cuidar e tudo mais, esse loiro vai se manter saudável. Que é o que eu sempre falo lá, né, pra vocês no atendimento. Mas também teve uma mudança. Então, hoje eu vendo mais um iluminado. Porque é só realçar o natural mesmo e tudo mais. O seu mix de produto mudou, né? Mudou. Então, é aquilo que a gente fala. Não adianta só você se posicionar agora, né? O marketing ali, a publicidade. Ah, agora eu sou a mais natural ou eu sou totalmente a favor do natural. E fazer um alisamento de formol. E nunca. Então, assim... Nunca, meu Deus! Mata a então, cabeleireira. assim, não só o marketing, mas se comportar como. E esse natural fez sentido porque eu nunca fiz um alisamento, por exemplo. Entendeu? Já era contra antes, né? Exato, eu já era. E eu sempre fui a do vamos tratar, vamos cuidar, vamos tratar, entendeu? E como que foi para as pessoas mudarem essa visão? Eu acho que você passou por várias fases de mudanças. Então, Sim. assim, desde lá de trás, quando você teve que deixar uma profissão, né? Que nem Na Record, porque é uma coisa, né? Sim. Poxa... para assumir uma outra completamente diferente. Então, qual foi o preconceito que você passou naquela época em relação a isso? E nessa mudança também que você teve agora, teve não digo nem preconceito, mas uma resistência das pessoas para essa mudança? Essa de agora? Vou falar dessa duas, de agora sim. que tá mais recente. Mas essa de agora, o que eu senti? As pessoas... muito mais você. Essa é a Carol. Muito mais Então, sua você já cara. passava essa essência. Isso. Você, na verdade, só conseguiu externar traduzir melhor, né? Eu consegui comunicar quem eu era. Aham. Porque eu sempre fui essa de coisas mais naturais, mais alternativas, sabe? E aí, quando veio essa história do rebranding, aí todo mundo, nossa, muito mais você. Agora combinou. O nome, a cor, agora faz sentido. E aí, lá atrás que você perguntou, né? Isso, a transição de carreira, A transição. Eu comecei, né, como cabeleireira. E aí, no meio disso, tem aquela coisa, né? Família. E o meu pai, aí são traumas que eles carregam, né? O meu pai, por não ter tido estudo, ele chegou em mim e falou: você não vai fazer uma faculdade? Você quer ser só cabeleireira? Aí eu, poxa vida, né? Não, vou estudar.
como se cabelo não precisasse, Estudar, de né? estudo. E aí que eu fui embora. Mas o retorno, como eu já tinha, me formado, já tinha passado por Cumprido o papel, né? Estabelecido Me pela formei, sociedade. peguei o diploma, todo mundo feliz. E aí eu falei, não estou feliz, preciso voltar. E aí, só que minha família também me apoia, sabe? A minha mãe é minha maior apoiadora. Você é maior fã? Minha mãe é minha fã. Ai, que delícia. Né? Hoje, quando eu falei pra ela, mãe, vou gravar um podcast. Ela, filha, isso vai, arrasa, isso é você, né? Então, assim, e meu pai também, mas ele é mais homem, né? Ele é mais na dele, Mais assim, contido. exato. E aí, quando eu voltei, as pessoas lembravam da Carol que trabalhava no salão, que era ajudante. Então, isso me ajudou com as clientes. Nossa, a Carol voltou. Ainda bem. Ufa, vou voltar a fazer. E eu tenho clientes que eram de 13, 15 anos, quando eu era adolescente e trabalhava. Tenho essas clientes até hoje. Então eu falei, nossa, cara, então tô fazendo a coisa certa, sabe? Por que que eu me perdi no caminho? Mas de ouvir coisas que fogem da nossa essência, né? E Bru, Como a que gente você se acha? contamina, né? Porque ela tá falando agora, eu tô pensando. Eu sou jornalista, né? Tenho outra profissão hoje que eu me encontrei também. Mas eu sou jornalista e desde criança, eu com 8 anos, eu escrevi um jornalzinho pro bairro. Olha aí. Ai, que E belezinha. eu tinha o compromisso, eu tinha os meus assinantes. E eu fazia... Comprometimento. Exatamente, com Assinantes. 8 anos. Isso durou anos, gente. Foi uma brincadeira de criança que durou anos. Você tá entendendo como começa lá da infância? Lá da infância. Só que durante... Isso foi na minha infância e passou. É essência, né? Não adianta. Nasce. Hoje, sendo mãe, né? Eu falo pro meu marido, vamos prestar atenção na nossa filha. Porque ela vai dar sinais. Ela vai dar E aí, sinais. o que aconteceu? Chegou na fase de escolher a minha profissão, eu nem lembrei de jornalismo. Olha só. Nem lembrei, fui fazer outras coisas completamente diferentes. Eis com 20... Pós-faculdade, já tinha me formado em outra área... que tive novamente a possibilidade, o convite, a vida, né? Tipo, ela vai jogando... Tá vendo? Por isso que ela pode estar aqui, minha ó. filha. Eu tive a oportunidade de trabalhar com isso. E a minha mãe, na época, falou assim... Eu sempre achei que você fosse fazer jornalismo. Eu falei, mas por que você não me falou? Você não me contou antes? Ela falou assim, porque eu não queria te influenciar. Eu falei, mas às vezes é só uma ideia Mas que papel joga. de mãe deve ser muito difícil, né? Difícil, Deve gente, ser muito difícil. E aí, a vida tomou outro rumo. Sou muito feliz na profissão que exerço hoje. Mas tem sempre um pezinho no jornalismo. Ela aqui, Mas ó. olha só, exato, olha isso. Olha Caiu aqui. de paraquedas, Entendeu? continuou, adorou. Sim, tem uma dicção, fala super bem. Isso não tá adianta. em nós, né? E sabe por que eu escolhi rádio e TV? Vou te contar. Minha professora de português falou que eu me comunicava bem. Aí entrei, sabe quando você entra No guia do estudante. Isso, e você entra na faculdade, era o único curso que tinha de manhã. Aí Nossa, eu falei, gente, tudo a ver, vou escolher por causa disso. Vou escolher porque é de manhã e eu consigo trabalhar à tarde em salão ainda. Ah lá. Tá entendendo? Já tinha um plano B ali, né? Então, assim, não era, né? Pra ter feito, mas foi ótimo, porque eu adquiri uma super maturidade, consegui voltar com mais responsabilidade, assumir essa responsabilidade do salão, de cuidar das pessoas. E aí a gente tem 2 exemplos, né? De sair do rumo, de sair do propósito e voltar, né? E eu acho que tá tudo bem sair do rumo e voltar, porque às vezes eu também tenho isso na minha vida, né? Já fui para um outro rumo e voltei. Porque às vezes se a gente não sai do... E geralmente quando a gente sai do rumo e volta... Geralmente não, é óbvio, né? Se a gente volta é porque a gente saiu do rumo e não gostou do rumo que a gente foi. Tomou. Né? E às vezes isso é muito importante, porque se você não erra, você tem que errar e tem que falar, isso não combina comigo. E geralmente isso acontece na nossa idade, que é depois dos 30 ali, que Mas você vai às vezes falar não é assim, nem o errar, às vezes é a cabeça que vai mudando. E o que verdade. fazia sentido em um momento, de repente não faz mais. É Gente, verdade, mas não não é é errar. muito louco. Entendeu? É. Tudo é experiência. As profissões... No momento era o certo, era a sua vontade no momento, né? Sim. As profissões que eu escolhi no passado, não foi só uma, me tornaram a profissional que eu sou hoje, contribuíram de certa forma, né? Me moldaram para a Sim. profissional que eu sou hoje. Então, acho que tudo Talvez soma. o errado é continuar
né, batendo a cabeça. Nossa, mas eu vou mudar agora. Isso, perceber e continuar no errado no sentido de isso não me preenche, porque assim, é igual uma amiga minha falou, gente, depois dos 30 a gente não consegue mais fingir, não consegue mais fingir nada, relacionamento, não consegue fingir amizade, que é um relacionamento, né? Não consegue fingir, você não consegue estar num lugar que... Falar, isso não é pra mim, por que eu tô me colocando nesse lugar? Você não consegue. E outra coisa... É porque a gente para de querer fazer as coisas pra agradar os outros. E demora tanto pra gente aprender isso, A maturidade é maravilhosa, maravilhosa Ai, em relação a isso. É você fazer o que de fato você deseja fazer, sem se preocupar com o que o outro vai pensar. Né? E outra, vamos pensar. 17, 18 anos. Você tem que decidir o que você quer ser na vida. Não dá, né? Quem somos nós com 17, 18 anos? E aí a gente se inspira em algo nada a ver também. Né? Aí você não vai escutar pai e mãe? Nessas profissões que eu tive, eu fui professora. E eu era meio... eu falo, se eu falar professora, bióloga. Você vai dar 30 anos a mais. Então eu não vou falar. Mas por que eu tô falando disso? Porque eu era professora meio do contra. Que eu falava, tipo... Não termine o ensino médio e vai fazer uma faculdade logo de cara. Vai pro mercado de trabalho, vai fazer um intercâmbio se você puder. Sim, sente como é a vida lá fora, filho, que é muito diferente do que tá sentadinho aqui. Depois você escolhe a profissão, porque senão vai fazer como eu. Fiz uma faculdade, é um investimento de tempo, de dinheiro. O bom da faculdade é que você vai morar fora, né? Aí você vai se virar. Você meio que tem gente que não sai, né? Tem gente que não sai. Mas o bom, pra mim, por exemplo, é que eu fui morar fora. E as pessoas que você conhece, os vínculos novos que você cria. Exato, né? Exato. Isso fez sentido, sabe? Então, não foi nem a questão do que eu aprendi exatamente, mas... Por eu ter que morar sozinha, bancar boleto, né? Bancar boleto com estágio. Cara, aí você cresce. Aí você cresce, aí você volta diferente. Antes, você falou uma palavra que é bancar. Eu vou pegar esse gancho do bancar. Só que antes, gente, por favor, Gabi da Padoca da Alma nos presenteou aqui, ó. Eu não almocei, então vocês me dão licença. E assim, não tem como falar de Padoca da Alma, sem falar de coisa realmente... feliz, agradável, porque a Padoca é um lugar assim, né? Explosão de sabor. E não só de sabor, a Padoca é um lugar acolhedor, né? Tem essa energia, tem muita energia da Gabi, Ela né? é maravilhosa. Que é uma pessoa alto astral e tal. Então, pro Café com Alma, eu convido vocês a darem alguma dica, falarem alguma coisa que vocês gostaram essa semana, que vocês viram, para atrelar a Padoca da Alma com inspiração, com coisa boa. Eu posso começar, por exemplo... Porque essa semana eu vi na Netflix uma série muito legal, que eu acho que todo mundo deveria ver, principalmente a mulherada. É uma série turca que se chama Amor pra Recomeçar. Ela é uma personagem, chama Ola, ela é casada, o marido dela dá um pé, né, se divorcia dela e a vida dela acaba. E aí ela monta um negócio dela, e aí a vida dela começa a acontecer. E é muito legal. É uma série curtinha, tem 10 capítulos só. E eu acho que vale muito a pena. Te convido aí, no Café com Alma, dar essa pausa pra falar dessa série pra vocês. Olha, vou puxar o gancho, então, para um livro que eu tô acabando de ler. Já indiquei nas minhas redes sociais, inclusive, que chama Metanoia. Como? Metanoia? Para quem empreende, ou mesmo... É porque o empreender, né, é a mentalidade da pessoa, né? Sim. Muitas vezes ela trabalha para alguém, mas ela tem visão, né, de um empreendedor. E esse livro, ele dá muita dica do que é um empreender com alma. Deixa eu puxar o gancho, né, para isso também. Então, assim, ele humaniza muito o empreender. Então, eu acho que é uma dica aí que todo empreendedor deveria ler esse livro, Metanoia. E ele me expandiu muito a mente, assim. Eu já tenho um trabalho muito humanizado, mas, assim... A gente sempre tem, né? Alguma coisinha que a gente pode melhorar. Sim. Então, fica a dica aí. Fica a dica. E o meu, acho que volta um pouquinho pro marketing. Hoje eu tava ali, a gente fica rodando o Instagram, né? E apareceu um vídeo pra mim. Então, era numa rua de Nova York, um cego. E aí, na plaquinha dele, tava escrito: me ajude, sou cego. Aí, passou um publicitário, pegou a plaquinha dele, escreveu alguma coisa e foi embora. Aí, quando ele voltou no final do dia, ele parou novamente com
com o senhor, né, que estava pedindo dinheiro, e ele perguntou, e aí, como foi o dia? Ele falou, olha, eu não sei o que você fez, mas eu nunca ganhei tanto dinheiro. Sabe o que estava escrito na placa? Nova York está linda, mas eu não consigo enxergar. Cara, entendeu? Não é o que você escreve lá que, me ajude, sou cego. É como você faz isso que toca as pessoas. É a emoção, né? Gente, a hora que eu falei, é o como. E eu acho que mais do que isso, tem um outro gancho pra puxar aí, que o cara podia ter passado ali e pensado na cabecinha dele. Nossa, se ele tivesse, né? Se ele escrevesse isso, tadinho, ele ia ganhar mais dinheiro e passado reto. Passado, não precisava. Mas ele parou, escreveu. Sim. Então, quantas vezes a gente pensa, mas não age. Não age, não coloca a cara. Quantas vezes, né? Ou quando a gente vê alguma situação, né? Tipo assim, isso aí não vai dar certo. Será que alguém não vai avisar? Exatamente. E aí você pode ir lá avisar, mas e se eu avisar e não der certo, a pessoa vai me culpar. E aí tem outro gancho, lado, né? Tem um outro gancho aí, tá cheio de ganchos aqui na minha cabeça agora. Gente, aproveitando o gancho. Vai, Carol. Maravilhoso gancho aqui. E pegando mais um gancho com isso, né? Quando a gente vê e não ajuda, quando fica só na nossa cabeça, né? Quantas vezes a gente, nas redes sociais mesmo, né? Tendo um conhecimento que a gente pode colocar pra frente. A Bruna tendo um conhecimento, eu vi antes ela gravando um story que hoje ela vai ter uma live, vai dar um curso aí de pessoas, um treinamento para as mulheres que se sentem aí com a autoestima baixa. Ela, com esse conhecimento, ela podia guardar isso só para ela. E quando ela vê uma mulher com esse sintoma, se a gente pode chamar assim, ela fala, nossa, se ela fizesse isso, e guardar para ela. Você poderia guardar uma dica de cabelo, uma dica de qualquer outra coisa, podia guardar para você. Sim. Eu podia guardar minha dica de marketing, de comunicação para mim. Então, a partir do momento que a gente coloca para fora, e aí, por muito tempo, eu não coloquei para fora por vários medos. As pessoas vão ver que eu engordei na hora que eu gravar um story. As pessoas vão ver que eu fiz um peeling, que a minha pele tá oleosa porque eu tô cheia de pomada. As pessoas vão ver... E se tiver gente que não gostar? E se tiver gente que falar, a Camila quer aparecer? E se tiver gente... E eu nunca coloquei? E agora eu me sinto tão mais eu. Leve. Tão mais... Parece que eu tirei um negócio de mim e que eu consigo... É disso que eu gosto. Sim. E não é... que você parou de viver pelos outros e começou a viver pra você, e é disso que eu gosto. E assim, eu sempre via muita gente falando, né? Até a Gabi Tedesco, no podcast dela, falou... Eu entendi que não é sobre mim. Minha pele está oleosa de pomada. Vão ver que eu engordei. Vão ver isso, vão ver aquilo. Tá bom, mas quantas pessoas eu vou poder ajudar... Na hora que eu falar de posicionamento, que não é só marketing, que vocês têm que agir como tal. Então, assim, a gente tem que parar... É um egoísmo, né? A gente, muitas vezes, eu não consigo gravar story. Eu tenho vergonha. Eu acho que é um sentimento que a gente se cobra demais. A gente tem que estar perfeito o tempo inteiro. Então, antes, na hora que eu fui gravar ali meu primeiro story, eu lembro que eu falei, nossa, eu não consigo. O Jean falou, gente, você é comunicadora, como que você não consegue? E eu falava, Jean, eu não consigo, eu não vou fazer isso. E ele falava, Camila. E hoje, eu gravo... de boa. Naturalmente, né? Naturalmente, porque é uma coisa que eu gosto. E assim, quem quiser vai ver, quem não quiser não vai. Passa. Tá tão fácil. E o que o outro pensa é sobre o outro, né? Exatamente. E aí eu queria fazer uma pergunta pra você, que é... Quando a Carol aparece... Porque eu lembro que você não aparecia tanto, depois você começou a gravar mais. Quando a Carol aparece e engaja mais... Muito mais. O que é isso, né? Até pra você encorajar muito as pessoas. Mais. Que tem muita gente que me escreve, eu não tenho coragem. Muito mais. Porque assim, eu tenho uma página que agora é Carol Crespo, né? Então eu centralizei. Eu deixei tudo lá, até sobre minha vida pessoal, alguns trechos que eu mostro lá da minha maternidade, enfim, mas pouca coisa, né? E aí, geralmente, a gente posta cabelo, né? Posta antes e depois, posta o processo e tudo mais. Quando eu posto uma foto minha pessoal, ou contando da minha vida, nossa... porque dá um humanizado, boom, né? As pessoas querem saber com quem que ela tá lidando. Ela ali, entende quem tá por trás, né? Tudo bem conecta, é o real, né? É a pessoa. E não é só o real. Cabelo por cabelo, quanta gente faz um loiro bom? Qualquer um. Quanta gente faz um loiro bom, quanta gente faz um corte bom. Só que eu compro
o batom da Bruna porque eu gosto do jeito da Bruna. Da Bruna. Eu compro o loiro da Carol porque eu gosto de lá. Eu gosto que a gente dá risada. Eu me Gosta sinto... da Carolina! A Carolina que eu como no salão da Carol. Então, assim, a gente compra hoje dos lugares, não é comprar por comprar. É pelo que tá por trás. E se a pessoa não aparecer... É pela história. É pela história, é emoção, não adianta. Histórias boas vendem. Vendem. Só que a história tem que ser verdadeira. Exato. E você Né? tem que contar a história. E você tem que contar a história. E aí a gente vê muita gente terceirizando isso, né? E perdendo essa essência. Que foi o do que a negócio. Gabi da Padoca Sim. da Alma falou. Se você não assistiu o episódio da Gabi da Padoca, ela fala isso. Né? E ela faz o seguinte questionamento. Eu vejo muita gente terceirizando algo tão profundo, palavras da Gabi, mas, por outro lado, ela deixou um questionamento. Será que todo mundo tem um propósito? Exatamente. Né? Porque tem gente que tudo bem, terceiriza lá. Sim. Mais uma coisa que eu falo, ninguém conta a sua história como você conta. E isso aqui é isso, né? E até fazendo, né, um porquê do podcast. Né? O podcast é isso. É isso, é contar história, trocar experiência, Nesse falar momento, da sua marca. por exemplo, eu falei, humanizar. pra quem eu vou contar? É. Como eu vou É contar? humanizar o negócio. E o podcast acho que deixa tudo mais leve, né? Leve, é uma conversa. A Carol falou assim, ai, tô com frio na barriga, tô nervosa. Eu falei, você vai tomar café com as amigas na padaria. E eu nem sabia que ia ter. Nem sabia que Padoca tava da Alma. presente. Olha, elevamos o nível de padaria aqui, Ufa. né? E falando isso, eu vou provar. Por favor, ó. Bolo. É um bolo de paçoca. Nossa. Que a Gabi falou que fez tanto sucesso que entrou agora pro cardápio de inverno da Padoca. Da Padoca. Ela Gente, criou pra tá festa maravilhoso. junina, né? O batom vermelho, você sabe que Ela vai acabar criou aqui, né? Mas enfim. pra festa junina e continuou. Um bolinho de paçoca da Padoca. E aí? É muito bom. Não consigo falar agora. Sensacional. E a Bru falou do batom vermelho. Sensacional. Vamos. Mas não encerrar reparem no meu esse agora. podcast gostoso que a gente trouxe a Carol aqui pra falar de posicionamento. Que a Carol eu acho muito legal. Se eu não me engano, de onde veio as quartas-feiras usamos rosa? É do filme? É do filme Meninas Malvadas? Filme. Eu acho que sim. Que é um filme antigo adolescente, as quartas-feiras usamos rosa, não é? Rosa, isso. Isso. É, nossa época, sim. Ai, meu Deus. Sessão da tarde. Sessão da tarde. E a Carol, desde sempre, desde que eu vou lá, assim, acho que começou mais na pandemia. Começou um desde pouquinho sempre. antes da pandemia. Um pouquinho antes da pandemia. A Aquela Carol- necessidade de ficar bonita no final de semana. Isso, ela levanta uma bandeira aí, que eu acho que no Isso. começo nem tinha tanto porquê. Começou numa brincadeira. Isso, de ficar bonita de mesmo. ficar bonita e tal. Então, qual que é a bandeira que você começou a A levantar? bandeira é às sextas usamos batom vermelho. Isso. E Porque aí... assim, né? É o poder do batom vermelho, né? Quando você passa o batom vermelho, você tem que bancar o batom vermelho. Entendeu? Então eu tô me sentindo poderosa, tô com iniciativa, tô linda, tô usando um batom vermelho, tá todo mundo me olhando. E aí Entendeu? eu achei muito legal, porque teve muita conexão com as clientes que começaram a postar sem ela Isso. pedir. Começaram a postar, Carol. Porque às vezes a gente quer postar uma foto, mas tô querendo biscoito, né? Vou postar ali. Então, eu vou marcar E Carol, né? Era então eu vou postar Carol, porque aí tem um porquê. Isso. E começou a engajar. E aí todas não, né? Todas, a gente tá sendo muito prepotente. Não, mas algumas. Muitas clientes começaram a postar de sexta-feira, né? O batom uma vermelho. foto de batom vermelho e falando, Isso. né, Carol? Porque de sexta-feira a gente usa batom vermelho. E aí pega mais um viés aí. Eu tenho cliente que não tinha batom vermelho. Aham. E aí, por exemplo, quando a gente estava trabalhando, a gente falava: é sexta, cadê seu batom vermelho? Aham. E virou uma cliente marca, né? compra batom vermelho, passe, vim de batom vermelho. Então, assim, mexeu mesmo com a autoestima, sabe? É um empoderamento, né? Eu tava comentando até com a Carol. Muitas vezes eu não estou no meu melhor dia, né? E eu falo que o empoderamento, muitas vezes, ele pode vir de fora para dentro. Então, quantas vezes eu já cheguei... Até citei um caso aí, que eu cheguei na casa da minha diretora, de camisa de animal print, batom vermelho. Ela falou assim, numa segunda-feira, ela... Nossa, que poderosa, né? Que profissional que você tá hoje. Falei, hoje eu precisei...
tratar de fora pra dentro a minha autoestima. Porque senão eu não acreditava, né? E muda completamente. Então, é aquilo que vocês comentaram, é sustentar, né? Sustentar o batom vermelho. Então, às vezes, a gente não tá muito bem e fica a dica aí pra usar a tática do batom vermelho. Serve também quando o cabelo não estiver limpo. Você prende e passa o batom vermelho que ninguém vai olhar pro cabelo. E tem um estudo que fala, né? Que você consegue prender muito mais a atenção quando você tá falando, quando você tá com batom vermelho. Tá? Chama atenção pra boca. De comunicadora aí, ó. Exato. Carol, pra terminar agora, uma dica que você deixa pra quem tá começando. Uau! Seguir a essência. Total. Vão ter aí mudanças de rota, corrige a rota, volta para o objetivo e segue a essência. Sabe aquela vozinha que fica? Menina, faz isso. É isso que você tem que fazer para sua vida. E fica leve. Leve. Você tá sentindo leveza agora, não tá? Agora eu tô. É isso. E o que você faria de diferente? Se você pudesse dar um conselho pra Carol de antigamente. Se a Carol de hoje encontrasse a Carol lá de trás, não vale falar segue a essência. O outro conselho. né? Ouvir menos as pessoas. Uhum. Porque a vozinha de dentro, ela funciona mesmo. Uhum. Intuição, né, gente? Intuição, grita. Feminina ainda, grita. né? Grita. E Acho aí, que é gostou isso. de participar? Nossa, amei. Recomenda? Recomendo muito. É uma maneira Acho que eu diferente de falar da marca? Sabe quando a gente precisa do batom vermelho? Eu precisava desse podcast. Eu precisava. Precisava falar quem tá por trás desse reposicionamento, do porquê disso. Sim. Eu precisava contar, sabe? E pra quem que eu ia contar? Como? De que forma? Tá aqui. Então... E se você gostou desse formato, quer falar da sua marca, batendo um papo com a gente tá aqui para facilitar a sua vida, para humanizar a sua marca. Então, te trago dados aí de podcasts, né? O Brasil hoje, o brasileiro, nós somos o público que mais escutamos, que mais engajamos com essa mídia hoje. A gente tem 40,1% da população conectada, que escuta podcasts toda semana, né? Que já engaja com essa mídia. E aí eu estou falando de pessoas de 16 a 64 anos. Então, com certeza, né, provavelmente a sua marca, ela está aí nessa faixa etária. Então, estamos aqui para te ajudar, eu e o Jean, para embalar a sua marca, para construir um podcast da mesma maneira que a gente construiu o podcast, o Marketing da Vida Real, que é para falar de marketing sem firula, para falar da vida, né, do jeitinho que ela é, e trazer os empreendedores e falar de posicionamento, de reposicionamento. Você pode falar do seu assunto, porque é muito chato a gente ficar falando da nossa marca, da gente, né? Eu vou falar da Camila, a Camila é uma boa publicitária, o Jean é um bom relações públicas. Então tem como a gente mostrar isso, tem como a gente mostrar a nossa essência de outro jeito. Tem como a gente mostrar que a gente gosta do assunto, tem como a gente mostrar que a gente entende do assunto. Tem como a gente mostrar que é um bom negócio nos contratar sem ficar falando da gente o tempo inteiro, mas ficar falando do que o nosso olho brilha. E aí eu te convido a entrar em contato com a gente e vamos descobrir junto o que faz o seu olho brilhar, qual que é o diferencial da sua marca e trazer isso para uma mídia que já engaja, para uma mídia que cresce aí 20% ao ano. E a gente está aqui para construir esse podcast com você, para trazer os temas, para criar os editoriais, o nome, a vinheta, para apresentar junto, se você quiser a gente junto como apresentador ou não, só de bastidores. O Jean, por exemplo, não está aqui hoje, mas ele dirigiu esse podcast e o próximo que a gente vai gravar de longe. Então, isso é o que a gente gosta de fazer. Te convido a vir para esse mundo. Acho que a Carol adorou. Nossa, É muito leve o processo, né? E é até legal falar, porque muitas vezes a pessoa não tem essa... não tenho tanta afinidade com câmera, não me sinto bem. Mas é tão leve o processo. É muito leve, né? é muito leve. E aí é até, bate-papo mesmo, às né? vezes E é até flui. mais fácil, porque às vezes muita gente fala assim, eu tenho vergonha de gravar stories, só que eu sinto falta de eu aparecer, de eu dar ali minha carinha, trazer meu DNA. Às vezes, se você gravar um podcast, você tem depois ali os recortes que são estratégicos, né? Que são as partes mais legais ali, e você pode usar isso como uma ferramenta de comunicação para você. Então, você traz a sua carinha, traz a sua essência e não precisa ficar ali gravando story, porque realmente tem gente que, por mais dica que a gente dê e por mais que a gente fale que não precisa
dar ouvidos pro julgamento alheio. Ela vai fazer assim pro lado. Tem gente que não adianta, não é da pessoa, não quer. E então, um podcast não tem como, né? Passa uma autoridade no assunto muito grande. E é gostoso, porque a pessoa tá ali real, né? Tá rindo, tá se divertindo, ou não, tá chorando. Às vezes o podcast vai para um outro lado, né? Ai, entregamos, Bru! Entregamos. Mais um. Pra mim foi muito leve. Arrasaram. Eu que agradeço. Ai, eu que agradeço. Mais um convite. Amei, Pode amei. chamar pro próximo. Então tá bom, gente. Esse é o Marketing da Vida Real. Se você ainda não nos segue, nos sigam nas redes sociais aí. YouTube, Instagram, TikTok. Estamos aí, como diz o Jean, unidade de comunicação. Se vocês não acompanham o Jean Pérez em todas as redes sociais. Um cara maravilhoso. Sentimos muito sua falta aqui, Jean. Eu sou a Cada Médico. Bruna Rosalém. Carol Crespo. Underline, né? O Underline. Já existia alguém lá. Já existia alguém Ai, meu que Deus. chamava Carol Crespo. Viu, Rosalém é com Z e M. Talvez por isso que ninguém... que eu consegui ser eu, né? Então é isso, gente. Obrigada. E obrigada, Padoca da Alma, Gabi. Aprovadíssimo. Obrigada. Mais uma Nossa, vez. que delícia. Beijo. Beijo.